Às vezes, o silêncio de Deus não é a ausência de resposta, mas a espera paciente pela nossa obediência ao que já foi dito. Vivemos em uma era de ruído absoluto. Um tempo onde fomos condicionados a acreditar que a verdade é algo que se sente no peito, como um calor súbito, uma paz inexplicável, ou um sinal místico que interrompe a banalidade do cotidiano. Buscamos a vontade de Deus como quem busca um oráculo moderno, esperando que os céus se abram para validar nossos desejos mais íntimos, sem perceber que, na maioria das vezes, o que chamamos de busca por direção é apenas uma tentativa sofisticada de obter a permissão divina para o nosso próprio egoísmo. O problema de base não é a falta de clareza da parte de Deus, mas a nossa insistência em converter sentimentos passageiros em decretos eternos. Queremos um mapa detalhado, um GPS espiritual que nos livre do risco de errar, quando na verdade fomos chamados para a incerteza da fé. Nós nos tornamos viciados na ideia de que a direção espiritual deve ser acompanhada por um estado emocional elevado. Se não há arrepio, se não há uma sensação de conforto ou uma paz que nos isenta do esforço, logo concluímos que Deus ainda não falou. É perigoso condicionar a vontade do Criador à nossa biologia, pois o coração humano é um labirinto de auto-engano que frequentemente confunde o alívio de uma vontade satisfeita com a voz do Espírito. Quando dizemos que estamos esperando um sinal, muitas vezes estamos apenas ganhando tempo para ver se o custo da obediência diminui ou se uma opção mais confortável aparece no horizonte. A vontade de Deus raramente é uma epifania que nos retira do mundo, mas uma caminhada silenciosa que nos integra a Ele com mais responsabilidade e menos aplausos. Existe uma honestidade dolorosa que precisamos enfrentar. A maioria de nós já sabe exatamente o que Deus quer, mas não gosta do peso dessa resposta. O discernimento espiritual não é um quebra-cabeça místico para mentes privilegiadas, mas o fruto natural de uma vida que se submete ao que já foi revelado na crueza da existência. Se ignoramos a justiça, a misericórdia e a pureza no cotidiano, por que Deus nos revelaria segredos sobre o nosso futuro profissional ou afetivo? A vontade específica de Deus para a sua vida nunca será construída sobre o cadáver da sua desobediência à vontade geral dele. A luz para o próximo passo só é concedida a quem já está caminhando na claridade que recebeu ontem, e é nesse processo de fidelidade ao óbvio que o extraordinário começa a tomar forma, sem alardes, sem luzes de palco e sem a validação emocional que tanto mendigamos. Muitas vezes usamos a prudência como um disfarce conveniente para o medo de perder o controle. O questionamento constante, aquele sereno e cínico, será que é isso mesmo? Costuma surgir não quando a direção é incerta, mas justamente quando ela é clara demais e exige um sacrifício que não estamos dispostos a oferecer. Olhamos para figuras bíblicas como se elas tivessem recebido manuais de instrução, esquecendo que Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, e que Moisés teve que pisar no mar antes que as águas se abrissem. Deus raramente nos entrega o plano completo, pois se tivéssemos o mapa, não precisaríamos do guia. Ele nos entrega apenas o suficiente para o hoje, testando se nossa confiança está na segurança do destino final ou na fidelidade de quem fez a promessa no meio da neblina. A pergunta que governa nossa vida espiritual deveria mudar de eixo. Em vez de perguntarmos o que estamos sentindo ou se aquela decisão nos trará felicidade imediata, deveríamos nos questionar se aquela ação é algo de que Deus se orgulharia e se ela reflete o caráter de Cristo em nós. A vontade de Deus não é um destino geográfico ou um status social. É um estado de conformidade com a santidade. Frequentemente, a vontade dele será o caminho da maior resistência interna, aquele que nos obriga a morrer para as nossas projeções de sucesso e nos convida a uma humildade que o mundo não entende. A paz que excede o entendimento não é a ausência de conflitos ou dúvidas, mas a quietude de quem finalmente parou de lutar contra a própria consciência e aceitou o fardo leve da verdade. O registro bíblico não é uma coleção de sucessos emocionais,
mas um diário de processos lentos, esperas cansativas e amadurecimentos forjados no silêncio de desertos reais. Vemos homens e mulheres que caminharam décadas sob uma única palavra, sem novos sinais, sem reforços místicos, apenas sustentados pela memória da voz que os chamou no início da jornada. Isso nos ensina que o discernimento é um exercício de memória e persistência, não de novidade constante. Deus fala através das Escrituras, fala através das circunstâncias que testam nosso caráter, e fala através da sabedoria que se acumula na renúncia de si mesmo. Se você está esperando uma voz audível enquanto as páginas da revelação que você já tem permanecem fechadas, sua busca não é por Deus, mas por um evento que te desonere de pensar, escolher e sofrer as consequências de ser humano. A verdadeira maturidade cristã é entender que o não estou pronto é quase sempre uma mentira que contamos a nós mesmos para adiar o desconforto do crescimento.